principais locais, serviços e atividades de risco na construção civil, onde acontecem a maioria dos acidentes, ou pelo menos os acidentes potencialmente mais graves, são os trabalhos em altura. Por causa do risco de queda, né? E por causa do risco de objetos caírem dos locais onde estão sendo realizados esses trabalhos em altura e atingir as pessoas que estão embaixo. Então, principalmente obras bem verticalizadas, vocês viram como a gente observou essa capela aqui, pé direito bastante alto, né? Cobertura inclinada, é muito bonito, mas durante a obra são locais que têm potencialmente um risco bem grande de acontecer acidentes. Então, tem alguns equipamentos e alguns sistemas de proteção específicos para exatamente tentar diminuir a possibilidade, né, de acontecer algum acidente. O que eu vou mostrar aqui agora, por exemplo, é uma torre de andaime. O que significa essa torre de andaime? Andaime é aquela base que é montada para se elevar trabalhos. Então, você precisa fazer um trabalho acima da linha do solo, você usa, né, pernas articuladas, né, e você faz encaixes e você consegue elevar a altura do teu trabalho. Isso aqui é uma torre de andaime. Então, essas peças aqui são modulares a cada metro, então isso aqui é uma peça, essa peça aqui é outra, e elas vão travando duas num sentido, duas no outro. Duas no sentido sempre perpendicularmente, né? E a cada conjunto de duas peças a gente está avançando 1 metro. Então, por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tenho 6 peças, eu tenho um andaime com 6 metros de altura. Tá? A partir de 2 metros de altura, vocês já viram no nosso material que você tem que começar a ter alguns cuidados, por exemplo, trabalhar somente com cinto de segurança, né? Você tem que ter toda uma precaução pelo risco de queda. O que eu quero mostrar nesse andaime aqui para vocês? Primeiro, a gente não se usa, né, devido ao peso da pessoa, devido ao peso dos materiais que ela pode estar transportando, não é correto aquela base de andaime de madeira. Se usava muito antigamente, né, 2 travas de madeira com uma chapa de madeirite. Isso não é correto. O que é correto? Isso aqui está perfeito. São placas de metal com encaixes, né, e essas chapas de metal são todas elas enrijecidas, todas dimensionadas para aguentar o peso do funcionário, o peso de uma caixa de argamassa ou de um conjunto de blocos cerâmicos, tá? Então aqui a gente percebe, né, a cada patamar de altura onde foi executados os trabalhos, eu tenho essas peças, então está totalmente dentro das normas de segurança, né? Eu também posso observar aqui, além dessas peças, como eu falei, 2 peças em cada sentido, eu tenho umas peças transversais aqui que a gente chama de travas. O que acontece isso? É para dar mais rigidez e impedir que o meu andaime tenha mobilidade. Porque, na verdade, tudo que a gente quer quando tem um funcionário lá em cima é que isso seja rígido, estável, né, e que não sofra oscilações. Então, está dentro também do que a gente recomenda. Outra terceira situação que é importante aqui, que também está dentro do que a gente espera como correto. Esse é o sistema correto de fixação e de deslocamento desse andaime. Eu tenho rodas que são próprias para quê? Para poder deslocar esse andaime de um lado para o outro, né? Então, isso é interessante, por exemplo, eu estou fazendo um reboco, eu não preciso desmontar o meu andaime e remontar. É claro que o funcionário jamais pode estar em cima dele. O funcionário desce, transporta o andaime mais para frente e sobe novamente, mas com isso eu consigo fazer um deslocamento horizontal do meu serviço e ir avançando ele. Mas para isso, o que essas rodas são importantes? Essas rodas são da maneira adequada como a segurança prevê. Elas têm uma trava de freio, ali um sistema de freio, elas têm aqui uma regulagem que você consegue travar ela para ela só andar num sentido, ou seja, eu consigo tanto travar a circulação dela, como eu consigo travar e não deixar ela circular. Então essa roda aqui está correta, esse andaime aqui é um andaime correto e adequado, o que a gente, né, se esperava numa obra desse porte e onde tem bastante trabalho em alturas. Nós vamos observar outros andaimes também que estão montados de maneira linear e sequencial, mas eu achei interessante mostrar para vocês aqui uma peça isolada, como ela funciona e perceber que mesmo com uma grande altura eu consigo ter uma peça totalmente rígida, o funcionário trabalhar com total segurança.